Olá, eu sou a Adriana Saman e nós estamos aqui em mais um episódio do NunaCast. E hoje é com muita alegria que eu vou entrevistar dois arquitetos que vêm das escolas tradicionais de arquitetura, onde o estudo, a experiência, o conhecimento, a entrega, né, para a profissão eram coisas assim do dia a dia, né, aonde se construiu a arquitetura do país, da cidade de Curitiba. Então, vai ser muito rica a nossa conversa por entender que esses profissionais vieram de escolas que colocavam os arquitetos diante de projetos onde o próprio arquiteto tinha que arregimentar, né, orquestrar todo o projeto. A gente estava aqui brincando, né, como se fosse um clínico geral, não um especialista. Nós estamos hoje num tempo de especialistas, onde cada um cuida de uma pontinha de algo aqui e ali, mas a arquitetura de um tempo atrás era aquela que abraçava, enxergava o projeto como um todo. Então é com muita alegria que eu estou aqui recebendo Rosa Deladoni e Dalton Vidotti. Tudo bem com vocês? Tudo bem, obrigada pelo convite. Imagina. Estamos muito felizes de poder compartilhar com você nossas experiências. Fala, Dalton. Não, obrigado também pelo convite e vamos ver o que a gente consegue falar. Isso, vamos devagar e sempre, porque se for juntar a experiência de todo mundo aqui, nós vamos ficar até mês que vem falando. Então, nós vamos ter que ser bem conciso, né? Para poder tirar o melhor dessa conversa. E assim, eu vou começar pelo fim, mas depois a gente começa pelo começo novamente. A gente se encontrou numa reunião, né, meio improvável, onde vocês trouxeram a criação de uma plataforma chamada Hubify, e nós já vamos entrar nela aí, né, para o mercado imobiliário, principalmente o mercado imobiliário, entender para onde que o mercado da arquitetura está olhando, né, nesse momento. Mas antes eu queria que vocês se situassem, né? Quem são vocês? A gente estava aqui há pouco falando do primeiro projeto de cada um, então de forma assim resumida, porque é muita estrada. Vamos localizar o mercado imobiliário na história de vocês, tá? Certo. Então eu vou começar. Eu sou a Rosa Deladoni, sou formada aqui na Universidade Federal do Paraná em janeiro de 83, faz bastante tempo, e a gente vem todos esses anos desenvolvendo os projetos de arquitetura, interiores, enfim, uma gama bem grande, um longo caminho aí. O que aconteceu nesse último ano passado, eu fui convidada por um casal que teve a iniciativa de lançar essa plataforma, onde a ideia justamente é unir a expertise dos corretores com os arquitetos, que são trabalhos que podem se complementar muito bem, fazendo com que o mercado imobiliário se desenvolva de uma forma mais ágil e trazendo mais trabalho para os arquitetos. Quando nós nos formamos, no Paraná existia, anualmente se formavam 120, 150 arquitetos por ano. Hoje, só em Curitiba, nós temos a oferta de mais de 2.000 vagas de arquitetura por ano. Então, assim, é um mercado que ele evoluiu muito, ele cresceu, mas ele precisa ser valorizado para que a gente realmente possa incorporar toda essa mão de obra, todo esse contingente, num trabalho que realmente vai agregar a vida das pessoas, né? Então, eu acho que a sociedade vai se beneficiar com isso. Então, eu acho assim, quando a gente já tem tantos anos de trabalho, a gente não pensa mais só na gente, né? A gente já sobreviveu. A gente precisa, sim... A gente amplia, né? Contribuir com todo mundo. Então, eu acho que o que me encantou no lançamento dessa plataforma foi exatamente isso, poder trazer para o mercado brasileiro, enfim, para todas as pessoas, a acessibilidade ao trabalho do arquiteto. E ao arquiteto a possibilidade de trabalhar para muita gente. Porque hoje no mercado brasileiro só 15% da população tem acesso a um arquiteto, né? Então ainda é esse número muito aquém daquilo que a gente deveria ter. Uhum. É um projeto que se desenvolve pelo Brasil todo. Então, assim, eu vou pedir para você segurar, que nós vamos falar do Hubify na sequência, focado, porque eu quero que as pessoas entendam muito bem do que se trata essa plataforma.
porque quando eu vi, né, junto com vocês lá no seu escritório, foi algo muito inovador, e confesso que para mim, que já estou há 22 anos no mercado imobiliário, né, vindo de São Paulo e estando em Curitiba, eu sempre senti essa dificuldade muito grande de aproximar mercado de arquitetura de mercado imobiliário. A não ser que você tenha um incorporador, um construtor que contrata o arquiteto, mas por que não expandir isso, né, deixar isso com acesso mais abrangente? E nós vamos falar bastante sobre isso, tá? Porque isso é um hiato que eu acho que vocês chegaram para preencher se tudo der certo, né? Amém. Dalton, pega o microfone, fala um pouquinho de você. Bom, também me formei na Federal, por causa das greves me formei em 85. As greves são uma boa desculpa, né? Não, foram algumas greves, sim. porque era para me formar em 84, só que atrasou um pouquinho. Sim. Né? Talvez que eu me formei em março. Quando é que curso termina em março? Só na Federal. Sim. Mas tudo bem, formei. E desde então estou atuando no mercado de arquitetura, praticamente fazendo tanto aquilo que a gente estava falando há pouco. A gente fazia de tudo, porque imobiliário tinha que desenhar, fora a casa, a esquadria, os degraus, se fosse logomarca, coisa que a gente nem dominava completamente, mas se fazia. Orquestrava toda uma obra, né? E que a gente até, coisas que eu brincava, que eu deixei crescer barba para ter um pouco mais de aparência de velho, para poder mandar numa obra, porque era todo mundo muito mais velho do que eu, né? E daí para me respeitar. Então, mas isso, a gente desenvolveu tanta coisa na vida, que eu já nem sei enumerar exatamente tudo que eu já fiz. Oh, isso é bom, hein? Uhum. É um conhecimento que, como a gente comentou, realmente tem uma série de coisas, porque não existia a demanda, você procurava a demanda e acabava sendo contratado por conhecimentos gerais que você adquire por sozinho, não era nem a faculdade que ensinava. Mas estamos aqui, eu, Rosa, e mais um bando de amigos, tudo da mesma faixa etária, que sofreram a mesma coisa e que trabalharam tudo do mesmo jeito. Não, e que estão super atuantes, né? Super Sim. atuantes, então já vou entrar aí, né? E aí, assim, a Rosa já falou um pouco, que depois de uma trajetória onde você tem uma realização consolidada, falou, poxa, estou realizado, né? Cheguei num ponto que tá tudo bem. E olhar para o restante desse mercado e entender que esse mercado precisa de outros movimentos. Aí vocês se juntam para abraçar o projeto dessa plataforma que chama Hubify. Exatamente. Conta então, vamos começar daí. O que é Hubify? Por que surgiu? Como surgiu? Vamos falar um pouquinho da história dessa ferramenta. A Rosa sabe falar melhor da Hubify do que eu. Então pronto. Isso. Então, como eu falei, é um casal que tem essa visão, né? Ele corretor, ela trabalhou com várias startups e convidou 2 arquitetos que têm um currículo nacional muito bom, tanto na carreira solo como dentro dos órgãos públicos, né? E foi montada uma equipe de arquitetos estaduais. Então, cada estado tem um arquiteto, com exceção de São Paulo, que são 3, que vão gerenciar o estado como um todo. E a cada 1 milhão de habitantes vai ter um arquiteto regional, né? O Dalton é o arquiteto regional aqui da região norte de Curitiba e Litoral. Eu sou arquiteta estadual do Paraná. Né? Isso, a cada 1.000 habitantes. Cada 1 milhão de habitantes. 1 milhão de habitantes. Entre 1 milhão e 1 milhão e 600, mais ou menos, né? A gente tem regiões um pouco maiores que tem um arquiteto regional. Esse arquiteto regional, ele traz para cada 100 mil habitantes um arquiteto local. Esse arquiteto local, ele vai atender os corretores que atuarem naquela área, né? Ele vai convidar os arquitetos, digamos, está sendo montada essa equipe de corretores para trabalhar juntamente com o arquiteto local. O arquiteto local, ele vai poder orientar esses corretores
na visão que o arquiteto tem do imóvel, que nem sempre é a mesma que o corretor tem. Então, tanto o conhecimento das qualidades do imóvel em si, como as qualidades ambientais do local, né? Então, tentar pontuar, hoje a gente tem vários programas de IA e tudo, que podem indicar, por exemplo, onde tem as escolas, os hospitais, as farmácias, né? Quais são as qualidades daquele ponto. Então, tudo isso para facilitar ainda mais, deixar cada vez mais rápida essa venda, que ela ocorra com mais facilidade. Então, essa conexão entre o arquiteto e o corretor, ela não existe muito no mercado, ela existe informalmente, né? Eu te diria assim, essa é uma etapa que cabe muitas vezes ao morador. Então, assim, o corretor vende o imóvel e depois o morador entra com alguma indicação de arquitetura. O que vocês estão me falando que, assim, é uma plataforma que quer juntar corretores e arquitetos para a venda de um imóvel a partir do olhar técnico de cada área. Então, exatamente. O corretor está olhando para esse imóvel do ponto de vista de valorização, de mercado, da própria localização, da concorrência, e o arquiteto entra olhando o imóvel enquanto produto e tudo que pode melhorar ou ser otimizado para que aquela venda aconteça. Isso. Eu digo que o arquiteto vai fazer o trabalho de arquiteto e o corretor o trabalho do corretor. Então, assim, um não vai interferir na vida do outro, um vai auxiliar a vida do outro, né? Então, e com isso, o grande ganhador é o cliente final, né? Que ele vai poder acessar esse serviço de uma forma mais simples. E como é que funciona, assim? Como é que esse corretor e esse arquiteto vão trabalhar juntos? Onde é que acontece essa parceria? Então, essa equipe, como eu vinha falando, do arquiteto local, que está vinculado, por exemplo, o arquiteto regional, tem lá 10 arquitetos locais, né? Por exemplo, uma rede. É uma rede. É uma rede. Mas não é uma pirâmide, tá? É uma rede. Tá, então não vou nem fazer assim, é uma rede. Isso. É horizontal. Tá. E o arquiteto regional elegeu esses arquitetos locais onde vão se associar esses corretores, né? E esses corretores vão trazer esses imóveis para o arquiteto local fazer esse trabalho de análise, enfim, essa leitura do imóvel, né? Não sei se você quer explicar um pouco melhor a tua rede. Eu queria muito que você explicasse assim, Dalton, esse corretor, ele precisa fazer parte do Hubify? Como é que faz para... É o corretor autônomo? É uma imobiliária? Isso é bem importante ficar claro para quem nos ouve aqui. Olha, na realidade, é a pessoa que queira fazer esse tipo de trabalho, que em geral, só a única observação tem que ter Cresce. Sem isso também não vai poder entrar na rede. Tá? O que acontece até para esmiuçar um pouco mais? Por exemplo, na região que eu atuo, que eu peguei para gerenciar, são 9 ou 10 profissionais que cada um tem a sua cidade de apoio. Por exemplo, eu tenho um arquiteto que vai atender de Pontal a Guaratuba, todo o litoral. E esse arquiteto geralmente mora lá? Ou não necessariamente. Não necessariamente, pode ser daqui e atuar lá. Exatamente. Que tem alguma coisa que atue bastante lá ou que conheça bastante coisa lá. Sim. E ele vai gerenciar os imóveis em geral, tanto para compra e venda quanto para locação. Tá? Porque muitas vezes o proprietário culpa a imobiliária porque não está vendendo ou alugando, sem que ele pegue a culpa para ele e diga, por que não arrumou o telhado? Por que não pintou a casa? Não quebrou essa parede. Exatamente, ou por que não podou o jardim? Alguma coisa assim. Porque tudo que você fizer em benefício do imóvel pode facilitar a venda dele. E a valorização. A valorização, né? Também. É aquela coisa, todo mundo gosta de ver aqueles programas de irmãos à obra ou coisa do gênero, e ninguém põe a mão no bolso para arrumar. E daí não vai arrumar mesmo, não vai conseguir fazer. Não estou dizendo que tem que fazer, porque os Estados Unidos, a linguagem é completamente diferente, os Estados Unidos e o Canadá, a prestação de serviço é diferente.
Aqui a gente pode minimizar, melhorar ou dar sugestão, tá? Porque, de repente, não precisa ser o proprietário que vai precisar fazer a reforma. Mas se o novo proprietário, a pessoa que está interessada no imóvel, enxergar a reforma como um benefício para ela e que ele vai viver melhor nessa reforma, perfeito. E isso é uma parceria do arquiteto local, isto é, o arquiteto que está na cidade, ou que presta serviço na cidade, com o corretor. Porque os problemas acontecem o tempo todo e o tempo todo está tendo que arranjar soluções. Sim. Agora, alguém já treinado, pronto para fazer isso, nossa, isso vai ganhar uma agilidade absurda. E aí, até na ocasião da nossa reunião, eu dei risada aqui com o Cresce, porque a gente teve uma Sim. longa conversa para descobrir que eu não tinha o Cresce no final das... Pô, ela não tem o Cresce, caramba! E aí, assim, e por isso minha vontade de chamar vocês também, porque tem muita gente que nos assiste que tem o Cresce. Então, o que acontece? Me parece que nesse momento vocês estão em busca de um corretor que represente essa rede As regionalmente, tá? Aham. Eu, no meu caso, estou procurando um corretor para auxiliar os outros 9 ou 10 arquitetos para montar as suas equipes também. Então, ele entendendo o programa, entendendo qual que vai ser a dinâmica de trabalho, tá? Eu tenho certeza que é só benefício para todo mundo, principalmente para quem estiver junto. Porque isso é uma onda de colaboração que até então não teve, não existe. Então é muito inovador. E foi por isso que eu também abracei, a partir do convite da Rosa, essa inovação. Porque inovar é aquela coisa, se a gente não inovar, a gente vai morrer. Vai ficar tudo do mesmo jeito e daí não adianta reclamar da vida. Sim, ou no mínimo as coisas não melhoram, né? Fica tudo estável. Muda, por porque se você tempo, não né? vai evoluindo junto com o mercado, com a sociedade, você vai ficar sempre parado com a mesma coisa, fazendo a mesma coisinha. Sim. E aí, então tem essa dinâmica, né? Essa engrenagem. Na verdade, sim, realmente é uma rede colaborativa, né? Então, isso é muito importante de entender, que não tem lá um empreendedor master que colocou um dinheiro muito pesado em cima e está correndo atrás de um grande lucro. É uma rede colaborativa onde todo mundo tem uma colaboração muito pequena, hoje muito pequena porque é um começo, né? E que com o tempo isso com certeza vai ter um valor agregado muito grande. Então, a grande vantagem para o corretor, além dele ter apoio jurídico, apoio contábil, apoio do marketing, apoio do arquiteto, que é uma coisa que ele nunca teve. Sim, talvez né? o principal, né? Isso. Ele, por exemplo, quando ele trouxer um imóvel para a plataforma, ele vai ser o CRM, que chama, né, que a gente está aprendendo até umas novas linguagens aí, vai direto para ele. A primeira pessoa que entrar buscando aquele imóvel, ele vai ser o primeiro a ser contactado para vender aquele imóvel. Sim. Ou alugar aquele imóvel. A exclusividade é dele, naquele primeiro momento. No primeiro momento é ele quem que entrou em cima daquele imóvel, vai ser atendido pela pessoa que conhece o imóvel. Isso também é uma vantagem muito grande, né? E também não existe a angariação do mesmo imóvel por mais de um corretor. Então, se você angariou aquele imóvel, por exemplo, eu angariei um imóvel, eu não, né? O corretor... Eu sou corretora. Aí tem uma casa aqui na Avenida Iguaçu, eu angariei. Isso. E eu falo, putz, eu podia colocar no meu site, ou eu posso colocar no Hubify. Isso. Aí eu colocando na Hubify, você tem uma visibilidade, primeiramente, nacional, né? É nível nacional. É nível nacional. Tá. São a abrangência... É claro que a gente ainda não está com a rede inteira formada, mas a gente está com a rede em expansão e é para ela atingir os 5.570 municípios brasileiros. Todos os municípios? Todos, isso. Sem distinção. Tanto que a gente já tem arquiteto. Tipo, aquela cidadezinha no interior do Nós Tocantins, temos arquiteto, vocês vão tá lá. A gente tem arquiteto no Brasil inteiro, no Acre. O Acre é Brasil. Embora a gente não reconheça, mas o Acre é Brasil, né? A gente tem...
O arquiteto estadual nós temos em todos os estados, que nem você falou, Amapá, no Acre, enfim. Qualquer lugar. E então, é uma coisa que realmente ela está começando. Claro que a gente tem passos para serem dados aí, muito importantes, mas que a gente está caminhando, isso que é o mais importante. Com essa filosofia de colaboração, que acho que o mundo hoje é isso. É colaboração e a escalabilidade, né? Então, a gente assim, os ganhos e tudo não são valores absurdos, são pequenos valores que somados eles se tornam bastante interessantes. Sim, me parece que toda a rede ganha, né? Toda a rede ganha, exatamente. E aí, só para a gente entender, dentro desse formato onde o corretor traz o imóvel, né? Ou ele vende aquele imóvel, os percentuais de comissão são os mesmos do mercado formal, assim? Que hoje o corretor ganha de 4% a 6%, né? Geralmente. Isso. Como é que funciona esse funcionamento? É tudo dentro da legislação que hoje o CRES e o CREA exigem, 6%. Né? Então, está na faixa de 6%. Tem alguns estados no Brasil que parece que é 5%. Certo. Então, segue o que o estado... A legislação do estado. Mas, realmente, a gente está dentro de todas as normas aí que a gente tem que cumprir, né? E a divisão dentro da rede, dentro desses valores, ela é bem satisfatória, principalmente para os corretores, né? Então, hoje, tanto o corretor que trabalha sozinho, como corretores imobiliárias pequenas, assim, eu acho que elas terão grande vantagem de participar desse conjunto todo, dessa rede. Fazer parte da plataforma. Exatamente. O que a gente percebe até na agência, né, na Nuna, que é a agência que faço a gestão ali, o crescimento de muitos corretores autônomos. A gente tem muito, de um tempo para cá, isso vem com o advento das redes sociais, que ele pode fazer o próprio marketing, que ele pode dar uma marca, um branding pessoal, onde ele vai criando relações, vai engajando, vai sendo influenciador. E eu acho que tem um nicho de profissionais muito, muito vocacionado para essa plataforma. Então, estamos buscando, vocês venham. E isso é um chamado real, né? Vamos supor, se alguém que nos ouve aqui, que é da área da corretagem, vocês estão precisando de um perfil como esse, de um corretor. Sem dúvida, esse perfil é muito bom, não só para nós, como para ele também. Por quê? Veja, se você tem um cliente teu hoje que mora aqui, mas está se mudando para Alagoas, você tem como fazer um contato muito direto, muito fácil. Fazer essa ponte, né? Fazer essa ponte, está na mesma plataforma. Então, assim, a gente vive num país continental, né? Sim. E que muita coisa acontece daqui para lá, de lá para cá, que são difíceis hoje de acontecer. Mas quando você está trabalhando numa rede que é nacional, as coisas podem ser muito mais facilitadas em tudo isso, né? Então, eu acho assim que é um trabalho que ele vai poder modular até a cultura dentro dessa área, né? Sem dúvida. Você poder levar a arquitetura para qualquer pessoa que esteja comprando seu imóvel, né? Dando uma sugestão, fazendo esse olhar do arquiteto em cima do imóvel, né? E aquilo que a gente diz, né? Que o paladar não retrocede. Então, a pessoa que mesmo nunca teve o acesso a um arquiteto e que ela vê que com uma sugestão de iluminação de uma janela, de uma circulação, a mudança de uma cor, o acabamento de um piso, enfim, ela vai conseguir viver, ou inclusive um espaço comercial, ela vai conseguir colocar o trabalho dela em destaque com muito mais facilidade, ela nunca mais vai abrir mão de ter um profissional junto com ela. Sim. Né? Então, tem muita coisa que me encantou nesse sentido, que eu acho que é até uma mudança cultural de um país em cima de um profissional que foi preparado para isso, mas nem sempre está sendo utilizado. E isso também, eu acho que vai acionar a venda de um imóvel com uma facilidade muito maior, que as pessoas vão poder enxergar aquilo que elas estavam buscando num imóvel que às vezes não está exatamente preparado como ela gostaria. O que a gente percebe... Ui, fica à vontade, Dalton. E tem mais uma coisinha que o que me encanta nisso. É a colaboração entre profissionais
do Brasil inteiro. Teve reuniões que já teve 900 pessoas online juntas, do país inteiro. Então você vê que os problemas são muito parecidos no país inteiro. Sim. Mas que se é possível unir ou um contribuir com o outro e resolver todos esses problemas. Essa transformação é primordial, tanto para arquiteto quanto para corretor, como para qualquer outra coisa. Porque você vai ter uma ponte direta com a pessoa. Por exemplo, a situação da pessoa que está mudando de Curitiba para Alagoas, Salvador, sabe Deus aonde, ele simplesmente vai ter a conexão direta com um corretor que ele já falou, ou já teve uma reunião junto. Isso é inusitado. Não, e é muito interessante porque, assim, a própria troca de informação é muito rica, né? E muito porque às vezes rápida. você não enxerga uma solução aqui no Sul, mas que alguém lá no Norte já pensou, já caminhou naquela direção, ou vice-versa, ou uma solução que pode ser adaptada ou complementar a outra, de outra região do Brasil. Quer dizer, né, a gente está falando de você abre a tua possibilidade em N outras possibilidades que você não teria, né? Atuando só no mercado local. Então é que teve um trecho na época de reuniões montadoras do espaço, tá, da Hubify, que me chamou muita atenção, onde estavam mais de 800 profissionais juntos. Só arquitetos aí? Ou não, arquitetos e corretores já? Arquitetos e corretores já. Tá. Mas era o início dos corretores na plataforma. Tá? Onde um arquiteto do Rio de Janeiro explicou como seria a apresentação do imóvel. Tá? Que não era simplesmente dizer, é um imóvel na Barra da Tijuca, com não. Ele falou, o bairro tem isso, aquilo, teve tal história, tal isso, fez... Contou uma história tão boa que qualquer um queria comprar. Sim. Não é só o metro quadrado, Não né? é só o metro quadrado. É tudo que tem em volta. A vizinhança, a história farmácia, daquele imóvel, às vezes. Exatamente. Todo um contexto da região que eu nunca vi isso em imobiliária nenhuma. Por mais que diga que está próximo de um shopping ou por próximo de uma farmácia, não contou história, não disse como é que é a vizinhança. Não Sim, disse, ou até como aquele bairro se formou, ou por que aquelas pessoas circulam por ali. O arquiteto local é importante, porque ele sabe dessa história. Ou se ele não sabe vivencialmente, ou alguém da família deve ter falado, ou alguém da região que ele conhece deve ter falado. Isso é enriquecedor, facilita para a venda. Ele vai contar uma história daquele imóvel ou daquela região que vai só valorizar aquilo que já tem. E uma coisa que eu percebo no mercado imobiliário, e por fazer parte desse mercado aqui em Curitiba há muito tempo, eu vejo cada vez mais arquitetos se tornando corretores de imóveis. Não é um nem dois. Eu vejo muito arquiteto que... Até porque você tem a possibilidade de um ganho real e não tão a longo prazo. Então, e às vezes é uma pessoa que tem um tino comercial maior, então ela não quer esperar 10 anos para o escritório dela, né, ter um nome, uma visibilidade, às vezes não tem uma verba para colocar numa casa-cor. Nessas ações que são caras, não é todo arquiteto que consegue de cara estar ali, né? Ou ela não tem o networking das famílias que poderiam ter um poder aquisitivo. Não, então você é corretor. E não raro a gente vê corretores arquitetos e a gente percebe como eles trazem diferencial para o atendimento, completamente, porque à medida que ele visita aquele imóvel com um possível cliente, ele já consegue propor soluções arquitetônicas mesmo, né? Inclusive valorizar o que existe, né? A insolação. Eu, como arquiteta, muitas vezes fui consultada que a pessoa tem, às vezes, um objeto, um móvel, enfim, um acabamento que ela olha e ela não sabe se aquilo é bom ou é ruim. Sim. E aí você diz, não, isso é maravilhoso, porque a gente pode usar assim, assado, a gente pode dar esse tipo de acabamento e vai compor. E aí a pessoa diz, então tá, porque ela não conseguia ver aquilo, né? Então, isso no dia a dia vai facilitar muito. Desde a hora da apresentação de uma fotografia e tudo, o arquiteto vai poder olhar e dizer, olha, esse ângulo não tá bom assim. Sim. Vamos mexer aqui, vamos tirar essa cadeira daqui que está atrapalhando. Olha, na hora de tirar a foto, você tem que mostrar que tem uma vista bonita dessa janela. Ou até diferenciar um piso de taco, alguma coisa isso. Que
Então, Às vezes assim, o corretor não percebe. são detalhes que não são detalhes, né? Que são fatores importantes dentro de um conjunto todo. E, veja, o arquiteto hoje trabalhando como corretor, que nem você disse, ele tem que primeiro se preparar, quer dizer, é uma preparação extra que ele tem que fazer para poder atender como corretor. Sim. E não é a vocação maior dele, né? A vocação maior é ele ser arquiteto. Então, onde a gente está trazendo o trabalho do arquiteto como arquiteto e do corretor como corretor, como parceiros, não como concorrentes. Não como tipo, mandando no outro, não é isso? Mas eu digo até por aí, Rosa, porque o que vocês estão fazendo é justamente atendendo essa complementariedade. Sim. Porque, assim, se o arquiteto entende que pode ser corretor e o corretor fala, puxa, como me falta o conhecimento da arquitetura, à medida que vocês abrem uma plataforma onde um consegue trabalhar junto com o outro, você resolve um problemão do mercado que está aí, né? E para quem hoje, por exemplo, está construindo e fazendo seus lançamentos, né? Também pode colocar esse material na plataforma para que o arquiteto e o corretor trabalhem juntos à venda. Então, eu acredito que pequenas construtoras, investidores mesmo não tem assim, não, é só alto padrão, médio padrão. Então, eu acho que a gente tem como trabalhar com todas as faixas de imóveis, e inclusive com o tempo a gente vai especificar assim, eu quero comprar uma área para plantar soja. Onde é que eu encontro? Né? Você entra na plataforma que é nacional e ela vai te trazer quais áreas são para você plantar. Seja aqui, seja no Mato Grosso, seja... Entendeu? Onde... Então, assim, é uma coisa realmente que ela nasce, claro que ela vai crescer e vai poder trazer outras funcionalidades dentro do conjunto. Né? Então, quem entrar primeiro... Como dizem, né? Quem chega antes bebe água limpa. Né? Essa é uma expressão de corretor de imóveis, hein? Chegou primeiro, bebe água limpa. Deve ser de Minas. Não, eu lembro que quando eu mudei para Curitiba, eu comprei um sobrado da Algo Peretti ali no São Lourenço. E eu nunca tinha ouvido essa expressão. E quando eu estava, eu vou pensar, deixa eu conversar com mais alguém, na semana que vem eu te respondo. Antes de eu sair da visita do imóvel, ele falou assim, olha, dona, cuidado, porque né, quem chega primeiro bebe água limpa. Eu falei, olha, não conhecia essa expressão e ela está aí, né? Então, gente, a gente está com todo esse cenário para acontecer, né? O cruzamento desses dois mercados, a interseção desses mercados. E na prática, assim, conte um pouquinho, já existe, isso já está no ar, não, está em formação, como é que está a Hubify hoje? Sim, as equipes já estão parcialmente formadas, mas a gente tem espaço, sim, principalmente para os corretores, né? E assim, tem um pouco de limite dos arquitetos, mas não tem limite para corretores. Né? Tá. Então, a gente sempre vai poder abrir mais uma equipe para atender os corretores. A questão do marketing nacional vai começar a ser lançada agora em agosto. O que vai ser lançado, Rosa? Como é que a plataforma se lança para o mercado? Dentro das redes sociais, né? E também, não sei exatamente o detalhe dessa publicidade toda que vai acontecer, mas ela vai ser gradual. Nós vamos investir primeiro aonde tem mais imóveis cadastrados, que já existem muitos imóveis cadastrados, né? Acho que mais de 300 imóveis cadastrados. É ainda tímido, né? Pensando no tamanho do país, mas que está começando a ser lançado e eu acredito que isso vai ter uma velocidade muito maior a partir de agora. Então, quem quiser se cadastrar, já existe a forma da pessoa se agregar ao grupo, né, à rede, e já trazer os seus imóveis para cadastrar. E como é que faz para se cadastrar? Entra num site, tem um endereço? Como é que passa direitinho para o pessoal já entender, né? Eu acredito assim que se você está falando aqui do Paraná, você pode até entrar em contato comigo mesmo, né? Que eu vou orientar exatamente para onde deve ser colocado, né? E existe a Hubify, né? Hoje nas plataformas a gente já pode também entrar em contato. Pelas redes sociais. Hubify escreve Hubefy.
FY. Isso. Que vocês me contaram que é Hub for You, por isso que é o FY. Isso. E Hub é rede, né? É. A gente sabe. No caso, HUBEFY, Hubify. Isso. Tá. E o teu telefone, o teu contato, só para... É o 41 aqui de Curitiba, né? 999-76-6776. Olha, um número comercial, hein? Isso. Quando você foi lá na Vivo, sei lá, na Claro, que era um número bom. A gente dessa geração tinha essa coisa do número bom, né? Tinha que ser vários números repetidos. E a gente não sabe o número de ninguém hoje em dia, né? Exatamente. O meu também microfone, é bom. Dalton. O meu também é bom, é 3335, 41, claro, 00 a tua idade. A minha? É, 29. 35. 29. 29? É, 0029, antes dos 30. Pronto. Então, né? É bom que todo cliente fica amigo, né? Fala, pô, 29, obrigado. Já. Nossa, que simpático que você é. Ô, gente, então, e assim, só para a gente ir caminhando para os finalmente, né? Quando que esse mercado de arquitetura... Porque assim, eu sinto que foi o mercado de arquitetura que levantou essa lebre, né? Que levantou a mão e falou, opa, vamos juntar. Olha, foi meio junto. Como é que foi isso? Assim, Foi a união dessa pessoa que pensou numa plataforma nos padrões mundiais de venda, junto com o arquiteto. Entendi. Então, cada um pegou um pedaço e juntaram lá no início. Então, a filosofia dele gerada foi muito boa. E começou colaborativo, já de cara, porque é duas profissões colaborando entre si. Sim. E assim, só para a gente ir entendendo um pouco mais, quais as dificuldades que vocês pensam que talvez apareçam aí no caminho? Porque é uma mudança cultural, né? Do próprio mercado. Do mercado eu não vejo tanto problema, porque o mercado sempre assimila muita novidade. Sim, é verdade. Tá? E com as redes sociais é muito rápido essas coisas. O mesmo que você falou, de arquiteto fazendo sucesso em rede social, vendendo apartamento, casa. Sim. Tem vários que você olha que são expoentes nacionais já. Tá? E que há menos de 2 anos atrás não existia nenhum. Verdade, estava todo mundo escondido em algum lugar aí que a gente não sabe onde, né? Então, para a rede social, e a mudança de parâmetro é muito rápida. É uma coisa assim que, antes da pandemia, ninguém nem pensava fazer reunião online. Apesar de já estar tudo pronto. Não, ninguém pensava em trabalhar em casa, né? Apesar de estar tudo pronto, já existiam os programas, todo mundo já tinha. Tá? E depois a gente se acostumou, né? Ninguém sai mais de casa, todo mundo faz reunião online. E essa facilidade é muito grande. E por isso, por essas novidades todas que estão, eu acho que é muito mais fácil. Você conhecer o apartamento ou saber o que é. Tá, mas aí você me falou assim, que o mercado não vai sentir essa dificuldade porque assimila. Alguém sentiria? Algum segmento? Quem que... Olha, eu acho que a maior resistência é do próprio arquiteto e do próprio corretor. Porque ele pode, digamos assim, achar que pode perder o poder de vender ou coisa assim. Não é. Ou ganhar menos. Vai só mudar a forma. E talvez até ganhe muito mais do que ele imagina. No mínimo, ele vai ter mais clientes. Além de preservar a comissão que é por lei, quer dizer, ninguém mexe nisso. Imagina, você começar a ter a fama de um corretor ou de um arquiteto que começa a resolver a demanda de um produto imobiliário para 1, 2, 3, 5 clientes. Não tem como, né? Sim. Inclusive, foi feito um estudo da forma como as pessoas encaram o profissional arquiteto e o profissional corretor. Então, existe todo um glamour em cima do arquiteto que não existe em cima do corretor. Verdade. Né? E que, na verdade, a gente pode fazer com que isso mude também a visão sobre o corretor. Que ele também tem todo aquele glamour do trabalho dele, de como é importante o que ele faz, toda a documentação que ele pode vir a levantar, todos os problemas que ele pode evitar que a pessoa tenha na hora de fazer um mau negócio, né? Então, tudo isso também é uma forma de valorizar a posição do corretor dentro de uma venda. Bem no fundo é o seguinte, o cliente é o mesmo.
em momentos não tão distantes um do outro. Uhum. Então, quando você consegue unir essas duas profissões para atender o mesmo cliente de uma forma sincronizada, é uma forma onde o cliente realmente vai ser muito mais bem atendido, com facilidade, com agilidade, com ganho de qualidade. Então, eu acho que é o grande pulo do gato, né? Que é uma forma disruptiva do que se vê no mercado. Sem dúvida. Né? E vou dizer, isso não existe em lugar nenhum do mundo. Olha é aí. uma ideia realmente que foi Brasileira. criada. Made in Brazil. Made in Brazil. E para fechar, eu só queria trazer, a gente estava conversando, que é uma coisa muito comum do mercado imobiliário, né? Alguém, vamos supor, procurando um imóvel de R$500 mil no centro num grande centro, com 3 suítes. Aí, né? Se você for fazer uma venda convencional, você vai ver o que tem no mercado, vai nos portais, propõe alguma coisa que não vai ser isso, a venda cai, e com essa junção, o que pode acontecer? Na realidade é uma coisa engraçada, é fazer com que o sonho da pessoa se realize, só que não exatamente do jeito que ela estava imaginando. Uhum. Não era um prédio novo, e sim um já usado, e que ela pudesse recuperar as características que ela quer dentro de um apartamento que já existe. Uhum. Isso é simplesmente você fazer a compra. Assim, a pessoa sonha num apartamento de 2 milhões, só que ela só tem 500 mil. Uhum. Então, vamos organizar para que ela fique muito feliz com um apartamento de 500 mil. E não frustrada com um apartamento de 500 e que ela não vai ter tudo aquilo que ela queria ter no apartamento que ela queria ter, que seria uma faixa de 2 milhões. Sim. Só trazendo eu tive num evento faz um tempo já, mês passado, de uma imobiliária que tem um olhar bem diferente para a cidade, que é a Equar Imóveis, e ela se especializou em imóveis do centro da cidade, antigos, com essas características muito, muito próprias, né? Ou seja, ele fala que ele é o corretor dos taquinhos, né? Então, tem taquinho, ele tá. Imagina aqueles edifícios que você tinha uma porta na varanda, né? Quer dizer, coisas Sim. lá da década de 50, 40, 60, os primeiros edifícios. E foi muito interessante, porque foi um casal que comprou, eles estavam revendendo esse apartamento na Voluntários da Pátria, ali no Vucu Vucu. Que assim, a princípio ninguém quer morar, perto ali da praça... Da praça não, Rui Barbosa. Mais para baixo um pouco, do lado direito. Bom, a entrada do edifício já era um desbunde, o elevador era icônico, aí a hora que você entrava no edifício, na unidade tinha um vitral maravilhoso, e durante a reforma, isso o corretor nem sonhava, não, né? Eles ficaram ali no impasse, fazer o que tal, a hora que eles foram quebrar, acho que o gesso, tinha uma viga e uma formação da própria edificação, que eles entenderam, falaram assim, meu Deus, era um elemento arquitetônico tão único, tão bonito, e eles resolveram preservar e como é que falo, inseriram na decoração, na arquitetura de interiores da unidade. Gente, aquilo deu um ganho para o imóvel inimaginável, mas foi preciso um arquiteto, né? Um vendedor, né? Um corretor de imóveis, por mais competência que ele tenha, ele nem saberia que existia aquilo, porque é uma questão arquitetônica, o prédio era feito daquilo. Então, imagina, aí você começa a entender a importância disso, né? É que, assim, a gente foi treinado para ver isso. Sim. Eu, particularmente, também continuo fazendo isso. Talvez que a gente brinca, que arquiteto, quando viaja de férias, ele não para de ser arquiteto. Nunca ele viaja a lazer, é sempre a trabalho. Vai ver coisa, ver novidades. Sim. É sempre a trabalho. Fotografar rodapé, né? Veja só que lindo esses degraus Verdade. na escada. Né? É uma coisa assim, é muito peculiar ver o que um enxerga do outro, né? Porque realmente a gente não para de ver. E daí você já continua sempre a estar preparado para ver as coisas diferentes que tem. Sim. E daí chega numa questão desse tipo, esse apartamento, nossa,
moleza. A gente já enxerga, já sabe que vai encontrar debaixo uma de um preciosidade, piso, né? de vez em quando debaixo de um carpê ou uma forração qualquer que colocaram, porque geralmente é piso de taco lindíssimo. Sim, e está que coberto, está escondido. Está coberto, está escondido, e de repente você com o preço que está a madeira, você ia jogar alguma coisa por cima? Não, recupera esse taco e mantém isso. E valoriza o preço do imóvel. Preço, qualidade, você está recuperando um material natural e que dá muito mais aconchego e muito mais conforto térmico, inclusive. Então, assim, acho que nós estamos falando aqui só da base da ponta do iceberg, né? Porque se a gente realmente... Tem um monte de outras coisas. Tem muita coisa, muita coisa. Bom, gente, a nossa conversa tá terminando. Queria agradecer demais, né? Porque eu acho que essa ponte entre mercado imobiliário e mercado de arquitetura é uma missão antiga e que eu acho que caminhou pouco, muito pouco. Por mais que essas coisas se falem, a gente estava conversando antes, né, Rosa? São nichos e tribos, vamos chamar de tribos assim, que embora estejam muito paralelas, mas elas não convergem, né? E o que vocês estão fazendo é criando uma perpendicular. Sim, e assim que a formação natural hoje do mercado de arquitetura é que na mão de alguns poucos escritórios estão grandes obras que atendem grandes construtores, né? E que muitas vezes fica estagnado nisso. Então, é um jeito de fazer com que o serviço do arquiteto atinja realmente o cliente final também, né? Que não fique só na mão de alguns poucos usuários, digamos, né? Sim. Então, isso realmente foi o que me encantou bastante na proposta, fora tudo isso que a gente já discorreu aqui. Então, eu agradeço muito o teu convite. Imagina, eu que agradeço. O que a gente puder fazer para aumentar essa rede, eu acho que é uma colaboração que a gente dá para o mercado, sem sombra de dúvida. E sendo uma rede colaborativa, muitas vezes a pessoa entrando, ela ainda pode colaborar com as ideias também. Né? Então, tem muita coisa para a gente implantar. O mercado imobiliário brasileiro ele tem muita dificuldade no registro dos imóveis. Então, é toda uma outra coisa que tem que ser trabalhada. Só que você trabalhar isso sozinho é uma coisa. Você trabalhar com uma rede enorme é outra bem diferente, né? Então, eu acho que muita coisa a gente vai poder melhorar no mercado em si como um todo. E vamos lá, né? Estamos aí para trabalhar, né, Dalton? Maravilha. Esse tipo de coisa, principalmente a regularização fundiária, que não existe. Então, um dos serviços que a Hubify pretende fazer e vai fazer é realmente essa regularização, para que todo imóvel seja documentado, real, e não simplesmente achado em algum lugar que você vai herdar alguma coisa que você não tem nenhum documento daquilo que você é teu, que demonstre. E, acima de tudo, acho que fica para mim a democratização do serviço de arquitetura, né? Isso é uma conquista mesmo num país como o Brasil, que 15%, né, recorrem a isso, muito pelo estigma, né, de que isso talvez pertença às classes mais abastadas e que a grande população não tem acesso, o que não é uma verdade. A gente já sabe disso, né? Acho que assim, os edifícios públicos, as repartições que estão aí disponíveis, os parques. Curitiba é uma cidade de referência que traz arquitetura de qualidade para qualquer ambiente público. Então, é a faca e o queijo na mão. Acho que agora é achar esse corretor, vamos lá, vamos nos mobilizar, entrar em contato com a Rosa. E vou deixar também aqui os lugares do mercado imobiliário, essa casa, que é a Câmara de Valores Imobiliários, e outros lugares, né, do coletivo, para vocês trazerem essa boa notícia. Contem comigo para isso. E muito obrigado pelo convite também. Tá joia. Gente, então conversei aqui com a Rosa Daledoni, com o Dalton Vidotti, espero que você tenha gostado. Eu confesso que eu me encantei por essa ideia desde sempre. Tudo que fala em abrir, horizontalizar, em democratizar, é o papel que a gente tem mesmo, né? Fazer com que tudo seja acessível ao maior número de pessoas possível. Ainda mais se a gente está falando de qualidade, de arquitetura, de bem-estar, de conforto e de sensação de uma vida melhor, né? Que tudo isso traz, né? Os ambientes bem feitos, bem montados, bem projetados,
proporcionam vidas melhores e por isso que a arquitetura existe também. E agradecer também aos nossos patrocinadores, a Câmara de Valores Imobiliários do Paraná, que é onde a gente faz esse programa, a Invebras Imóveis, a Paulo Celes Imóveis, a SZL Imóveis, a Dedomite Incorporações e a Espaço Italínia. Muito obrigada e até o próximo episódio.